Olá, tudo bem, pessoal? Começamos agora a quarta aula de pedologia e nessa aula vamos tratar dos componentes do solo. Primeira parte, vamos tratar agora da fração sólida. Tá? Então, começamos finalmente a falar do solo em si. E nesse início de curso de pedologia, o que vamos falar é sobre a composição do solo, do que o solo é feito. Tá? É a primeira coisa que a gente vai ver em relação a esse objeto de estudo. E no gráfico ao lado a gente tem já o início de uma resposta para isso. Tá? O solo ele possui três frações principais: tem uma fase sólida, tem uma fase líquida, tem uma fase gasosa. Tá? Essa fase sólida ela é constituída principalmente dos minerais, mas também tem uma parcela significativa de matéria orgânica. Tá? Então hoje a gente se concentra nesses dois aqui principalmente. A outra parte está relacionada ao que existe nos poros entre as partículas sólidas. Esses poros podem ser ora preenchidos por água, ora preenchidos pelo ar, né? E em função disso a gente vai ter uma grande variabilidade nos componentes líquidos e gasosos do solo em relação à sua proporção, tá? A fase líquida é basicamente a água e a solução que está contida nessa água. E a fase gasosa é basicamente o ar, que é muito semelhante ao da atmosfera, mas não é igual, como a gente vai ver. Bom, os minerais do solo, que são os seus constituintes mais importantes em relação à sua proporção, à sua presença, eles podem ser divididos em dois grupos principais. Um grupo vamos chamar de minerais primários e o outro grupo nós vamos chamar de minerais secundários. Quem são eles? Minerais primários são aqueles que são remanescentes da rocha original. Tá? Eles podem ser, por exemplo, o quartzo, a turmalina, a muscovita, que a gente encontra nas areias. Ao passo que os minerais secundários são os produtos da decomposição dessa rocha original num processo de intemperismo químico nesse caso, é o único que produz decomposição. E o intemperismo químico a gente pode mencionar, no caso, a hidrólise. Tá? Que é o processo que produz argilas. Tá? Um processo muito importante para nós aqui na pedologia, porque vai produzir um material muito importante dos solos. Também podemos falar da oxidação, que é um processo também que gera minerais secundários que estão no solo, tá? Como, por exemplo, os óxidos de ferro e de alumínio que podem aparecer na fração areia, inclusive. Tá? Aqui a gente está dando um exemplo de minerais que aparecem em solos. Tá? O exemplo está aqui na zona sul de São Paulo, em Parelheiros e Marcilac. Né? No caso, a gente escolheu solos desenvolvidos em cima de sedimentos fluviais para fazer o estudo. Tá? E do lado tem os resultados desse estudo. Tá? Você pode notar que esse gráfico ele começa no 75%. Ele não vai de 0 a 100, ele vai de 75 a 100. Por quê? Se começar no 0, vai ficar tudo muito comprimido lá na ponta. Né? Então a gente começou no 75 para poder visualizar os demais minerais que não são quartzo. A gente pode ver uma predominância muito grande do quartzo nessa região em específico. E depois do quartzo, outros minerais que também são muito importantes nessa região, que é uma região constituída de rochas metamórficas, principalmente gneiss, alguns micaxistos, em clima tropical úmido, podemos encontrar, além do quartzo, também a muscovita, tá? Que é um tipo de mica, tá? Um tipo de silicato também, assim como o quartzo. A diferença é que a muscovita é um filosilicato, é um silicato produzido por folhinhas, né? Enquanto que o quartzo ele tem uma estrutura tridimensional. Os tetraedros estão organizados numa estrutura tridimensional. Um terceiro grupo que a gente encontra também é o das turmalinas, que também é um tipo de silicato. Tá? As limonitas também foram identificadas nessa área, que é um tipo de óxido de ferro, tá? O feldspato, que é outro silicato, biotita, mais um silicato, e a granada, que é um mineral comum em rochas de origem metamórfica. Tá? Então, o que podemos notar nesse caso em específico aqui, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, não é a média do que a gente tem, mas nesse exemplo, o quartzo está realmente predominando, né? Tem uma importância gigantesca o quartzo nos solos. E isso não é exclusivo dessa área. Tá? Em climas tropicais úmidos é muito comum que isso aconteça, que o quartzo tenha uma participação
muito grande dentro dos solos. Por que isso acontece? Quartzo é um mineral bastante resistente ao processo de intemperismo, tá? E quando a gente está trabalhando com solo, a gente está trabalhando com algo que foi produzido em cima das rochas em função do intemperismo e em função de processos pedogenéticos. E o intemperismo, ele usou muitos outros minerais, como o feldspato, por exemplo, que aqui vocês veem que está numa proporção bem baixa, usou grande parte desse feldspato para produzir argilas, né? Então, o intemperismo transformou grande parte das micas dos feldspatos e dos minerais máficos em geral. O feldspato não é um exemplo de máfico, tá? É um exemplo de mineral félsico, mas os minerais máficos em geral, eles foram profundamente intemperizados, tá? E aí eles deram origem às argilas, que também estão presentes no solo. Aqui, nesse caso, a gente só está olhando a fração areia desse solo, tá? Então, considerando as areias desse solo, o que a gente tem de mais importante? E o que é, afinal, areia, argila, silt, né? Você já deve ter visto a palavra silt, cascalho. O que a gente quer dizer com esses nomes, tá? Esses nomes identificam tamanhos de grãos, tá? Não identificam tipos de grãos, né? Identificam tamanhos, tá? Então, a argila é o menor tamanho que a gente tem, são aqueles grãos que têm diâmetro inferior a 2 milésimos de milímetro, ou seja, inferior a 2 micrômetros, 2 milionésimos de metro, tá? Ou seja, são partículas muito pequenas, são grãos muito pequenos que a gente não consegue ver a olho nu individualmente, só consegue ver aquela massa de material argiloso, que é um material bastante pegajoso, né? E bastante plástico também, que a gente deforma com bastante facilidade. Um outro que a gente está bastante acostumado a ver é a areia, tá? Então, areia na praia, na beira dos rios, né? A gente costuma ver com bastante frequência, e a areia ela está já numa faixa de grãos que são visíveis a olho nu de 0,02 milímetros. Então, a gente já consegue ver individualmente um grão de areia até 2 milímetros, tá? Entre areia e argila tem uma classe intermediária que é chamada de silt, que tem propriedades físicas mais parecidas com a areia do que da argila. A gente vai ver que a areia e a argila são bem diferentes, porque a argila tem essa característica pegajosa, e enquanto que a areia e silt não, elas não têm essa pegajosidade, elas são mais soltas. E lá no final existe também a fração cascalho, que normalmente não entra em análises granulométricas de solo. Quando você vai ver a textura do solo, que é uma característica da sua morfologia, a textura do solo envolve apenas argila, silt e areia. Mas também você pode encontrar dentro do solo fragmentos que não entram nesse tipo de análise. São fragmentos maiores, que são os cascalhos. E dentro dos cascalhos tem toda uma série de classes, tem seixos, calhaus, matacões, daí por diante. E a gente não vai se preocupar muito com eles, né? A gente vai se preocupar mais com argila, silt e areia aqui no contexto da pedologia. Bom, a granulometria ela é muito importante para as propriedades físicas e químicas do solo. O comportamento desse solo vai depender muito da sua granulometria, ou seja, do tamanho dos grãos ou da sua textura. Dois exemplos aqui extremos, né? Um solo muito arenoso e um solo muito argiloso. O solo muito arenoso ele vai ter uma característica mais permeável, ou seja, ele vai permitir que a água infiltre com muito mais facilidade, que a água percole com muito mais facilidade dentro desse solo, só que vai ser um solo menos consistente, ou seja, um solo que é mais facilmente desfeito pelos processos erosivos, por exemplo, tá? Enquanto que, de outro lado, a gente vai ter o solo argiloso, que é muito menos permeável, embora ele seja bastante poroso, mas são poros muito pequenos e poros muito desconectados também entre si, e que não permitem essa passagem da água de maneira tão fácil como a areia permite. Mas a argila, por sua pegajosidade, ela confere ao solo uma característica bastante consistente. Então o solo ele fica consistente, fica mais resistente a processos de erosão quando ele possui argila. E a argila e o humus, que é uma outra substância que a gente vai estudar mais para frente, são substâncias do solo, são componentes do solo que estão no estado chamado de coloidal. O que seria esse tal de coloidal? Aqui do lado tem uma caixinha com a definição de coloide, tá? Uma definição que vem lá da química. Então, coloides são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes, com a matéria de uma das fases na forma finamente dividida, pode ser o caso da argila, por exemplo, que é um sólido,
denominada fase dispersa. Então a argila pode estar dispersa, misturada numa fase contínua, que pode ser um sólido, líquido ou um gás, tá? E aí, no caso, a argila, se ela estiver misturada na água, vai ser um colóide desse tipo aí. Um sólido disperso num líquido, tá? Que é o seu meio de dispersão. Então, as argilas elas estão nesse estado coloidal porque são partículas minúsculas que têm propriedades químicas decorrentes disso, como, por exemplo, o fato de ter uma carga negativa suficiente para permitir que essas partículas grudem umas nas outras e grudem também em cátions, como a gente vai ver. Bom, começando pela areia do solo, né, desses componentes que estão no solo. A areia ela é formada principalmente pelos minerais primários, tá? Então, como naquele exemplo que a gente deu, né? O quartzo, a muscovita, a turmalina, feldspato, a biotita, foram materiais que apareceram naquela amostra lá, que representa uma amostra de um depósito fluvial, né? Que foi pedogenizado no clima úmido, numa área de rochas metamórficas. Muito bem. Agora, em outras regiões, a gente também pode encontrar nessas areias outros minerais, tá? Que podem inclusive formar cascalhos, formar materiais das mais variadas granulometrias, como é o caso dos aletos, dos sulfatos, os carbonatos, tá? Em áreas de calcários, os sulfitos, tá? Então são minerais que podem aparecer nas areias e esses aí que eu falei são mais comuns em regiões mais secas, tá? Aqui no clima tropical, o que realmente prevalece são os silicatos, especialmente quartzo, muscovita, turmalina. Tá? Feldspato já é um pouco mais difícil aparecer em áreas tropicais. Também é possível que nessas areias existam concreções, né? Que existam óxidos endurecidos que estejam presentes também fragmentados dentro do solo na fração areia. E aí podem ser óxidos de alumínio, óxidos de ferro, tá? E esses óxidos que vão formar areia junto com os silicatos, todos eles vão formar o esqueleto do solo, tá? Então a areia é o esqueleto que dá o sustento para o solo, né? O solo ele se sustenta nesse material mais grosseiro. A matriz do solo, por outro lado, ela é formada pelas argilas, tá? E as argilas, como a gente já viu, né, elas se referem a um tamanho de material, a um tamanho. Quando eu falo de argilo-mineral, aí eu estou falando de um tipo de mineral que normalmente está no tamanho argila, tudo bem? Então não confunda, argila é tamanho, areia é tamanho, silt é tamanho, argilo-mineral é um tipo de mineral. Quartzo é um tipo de mineral que pode estar formando areia, por exemplo. Então é sempre bom a gente distinguir essas duas coisas. E o argilo mineral, como por exemplo aqui essa caulinita, né, que são folhinhas bem pequenininhas, que são visíveis apenas no microscópio eletrônico, nem o microscópio óptico permite ver um grão de argila, são minerais secundários, né? Então todas essas argilas que a gente vai ver, elas foram produzidas em processos de intemperismo químico. Então é por isso que a gente estuda o intemperismo químico aqui na pedologia. Você vê que ela é importantíssima para formar os minerais secundários do solo. Então a argila, como ela é um colóide, né, como a gente já tinha visto, ela tem uma atividade química importante. Possui uma carga elétrica negativa e essa carga elétrica negativa tem a ver com desbalanceamento de cargas dentro de seu interior, ou seja, a argila não é eletricamente neutras. Se a gente pega as cargas positivas e compara com as cargas negativas, a gente vai ver que as cargas negativas estão ganhando dentro das argilas. Existe um desbalanceamento dentro da argila. E esse desbalanceamento ocorre muito em função de substituições isomórficas entre íons que têm tamanhos muito parecidos e que acabam entrando na mesma estrutura cristalina que produz essa argila. Por exemplo, um íon alumínio, né, um cátion de alumínio, ele pode ser substituído por um íon de magnésio ou um íon de ferro. Só que nessa substituição saiu um íon que tinha uma carga 3 positivo para entrar no lugar alguém que tem uma carga 2 positiva, ou seja, uma carga positiva foi perdida, tá? Se antes havia um balanceamento entre positivos e negativos, com essas substituições,
o balanceamento vai embora. Não tem mais balanceamento possível aí. Então, as cargas negativas, à medida que essa substituição vai acontecendo, e ela acontece quando o ambiente tem pouco alumínio e tem mais magnésio e ferro para formar essas estruturas, quando essa substituição acontece, aquela partícula como um todo passa a ter uma carga negativa. Tá? Então, a argila tem uma carga negativa, e essa carga negativa da argila vai acabar exercendo uma atração no entorno dessa argila para que as cargas positivas se aproximem dela, tá? Como essa imagem mostra para nós. Então, se ao redor da argila, né, se ela estiver, por exemplo, na água, e essa água possui dissolvido nela potássio, cálcio, magnésio, alumínio, tá? Hidrogênio, tá? Que pode estar presente nessa água. Esses cátions vão ficar aderidos na parede dessa argila, que é um colóide. Tá? Então vai ficar aderido por conta dessa atração elétrica que existe, né? Atração que existe entre cargas positivas e negativas, né? A argila assumindo essa carga negativa, né? Essa grande massa de carga negativa, nessa escala aqui a argila é grande, né? Se a gente comparar com o íon, e o íon que vai ter a sua carga positiva, no caso aqui dos cátions, tá? E esses cátions vão ficar adsorvidos, não absorvidos, né? Absorvido com B é quando ele entra na estrutura, não é o que acontece aqui. Ele fica adsorvido, ele fica na superfície da argila, fica grudado na argila. E isso é causado, como a gente falou, por essa carga negativa. Tá? A própria água acaba tendo afinidade com a argila também. A argila ela vai grudar, ela vai aderir na água, ou a água vai aderir na argila, né? Tanto faz, né? Ação e reação. A água ela pode aderir na argila também, porque a água é uma molécula polar. Tá? Ela tem uma região em que a carga é predominantemente negativa e uma outra região em que a carga é predominantemente positiva. Então, o lado da molécula de água que tem essa carga positiva vai aderir também na argila. Tá? Então, a argila com água, elas têm uma grande afinidade química e é difícil, inclusive, separar a argila da água. Tá? Você tem que esquentar bastante essa argila com água para que as duas se separem. E uma característica que a gente vai ver nas argilas também é que quanto maior a superfície específica dessa argila, mais atividade química ela vai ter. Por que isso acontece? Porque essa adesão entre a argila negativa e os cátions positivos ocorre na superfície. Se tiver mais superfície, vai ter mais adesão. Vimos também que as argilas são produzidas em climas diferentes. Tá? Isso foi visto lá na aula de intemperismo. Tá? Então, diferentes climas podem produzir diferentes tipos de argilas. E essas zonas climáticas, né, essas regiões climáticas vão ser batizadas conforme o tipo de argila que é produzido. Aí a gente tem a chamada zona de bicialitização, zona de monocialitização, zona de alitização, né, esses palavrões horríveis. Agora a gente vai finalmente destrinchar, vai dizer o que significa cada um deles, né? Então aqui em cima você tem as letrinhas coloridas indicando bicialitização. Significa que eu tenho 2 silícios para 1 alumínio dentro de uma argila que é produzida nessa região. Monocialitização, você pode ver monoci, quer dizer, tem 1 silício para 1 alumínio nessa região. E no terceiro caso da alitização já não aparece mais a partícula Si, né? Já não tem mais silício no material que é produzido aí. E nesse caso temos a alitização acontecendo. São óxidos de alumínio que estão sendo produzidos. Claro, isso aqui é uma simplificação do que acontece. A gente está comparando apenas a participação do silício e do alumínio na produção de argilas. Tá? Isso aqui não é o quadro global, né? Tem o ferro também que é importante, tem o magnésio também que é importante, tem o potássio, mas aqui a gente está comparando apenas esses dois constituintes das argilas. Então, com esse mapa podemos notar que nas regiões de florestas equatoriais é mais comum a ocorrência de óxidos de alumínio. Tá? São áreas em que esses materiais vão ser produzidos mais intensamente. Nas áreas tropicais de savanas, a gente vai encontrar muita caulinita, que é uma argila 1 para 1, ou seja, uma argila que é típica dessas regiões onde existe a monocialitização.
E nas áreas em verde, que são ou temperadas ou que tem um clima semiárido, tá? Se a escala permitisse, daria para ver no Nordeste brasileiro um pouquinho desse 3 também, dessa região mais esverdeada, que é a região da bicialitização, onde a gente tem a produção de argilas que tem uma maior proporção de silício que alumínio. O que a gente pode concluir é que com o prosseguimento do intemperismo, o silício ele vai sendo perdido. Tá? Isso é uma característica que a gente pode notar. A relação entre composição de argilas e o intemperismo. Quando o intemperismo não é tão intenso, as argilas preservam uma grande proporção de silício. Quando o intemperismo é mais intenso, o silício vai embora e o alumínio ele fica. O alumínio é menos móvel do que o silício. Nessa imagem aqui do lado, podemos comparar 3 tipos diferentes de argilas. Uma argila 2:1, uma argila 1:1 e uma gibsita, que é um óxido, tá? Óxido de alumínio. Nessa esmectita, tá? Que é uma argila 2:1, a gente vê 2 folhinhas diferentes. Uma folha de tetraedro, como está do lado aqui mostrando que é uma folha que possui tetraedros com silício no centro deles, e uma folha de octaedros que possui alumínios, ou seja, são 8 faces, são 6 oxigênios formando 8 faces que estão envolvendo um íon de alumínio. Tá? Então, o silício forma tetraedros, o alumínio forma octaedros. Na esmectita temos 2 folhas de tetraedros para uma folha de octaedro. Tá? Na caulinita existe uma perda de uma dessas folhas. Tá? Então, uma dessas folhas de tetraedros vai embora, sobra uma de tetraedro, uma de octaedro. E na gibsita podemos ver que todos os tetraedros foram embora, sobrou apenas a folha de alumínio. Tá? O que isso tem de importante? Tá? O que esses tipos de argila têm de interessante? Quando eu tenho tetraedro de um lado, tetraedro do outro, a atração entre as 2 folhas de tetraedro diferentes não é tão grande. Tá? Então, entre 2 grãos de esmectita pode passar água, pode ter cátions, pode ter um monte de coisa entre essas 2 folhas, tá? Porque não existe uma adesão tão grande entre elas. Agora, no caso da caulinita, o que você pode notar? Tem uma folha de tetraedro e uma folha de octaedro. O tetraedro com o octaedro já tem uma atração maior. Então, essa caulinita, esse grão de caulinita vai estar mais aderido a outros grãos de caulinita. Tá? Isso faz com que haja menos espaço entre os grãos. Tá? Então, na esmectita eu tenho mais espaço entre os grãos de argila. Na caulinita eu tenho menos espaço entre os grãos de argila. Isso vai impactar bastante na superfície específica que cada um desses vai ter. Tá? As argilas 2:1 têm uma superfície específica maior, justamente pelo fato de elas serem expansíveis, ou seja, aquele material argiloso como um todo se expande porque os espaços entre esses grãos se abrem e pode entrar água nesses espaços que podem conter cátions. Tá? E esses grãos que estão mais separados entre si vão propiciar uma maior superfície específica. Tá? E a gente pode ver que as argilas do grupo 2:1 são aquelas que têm a maior superfície específica, enquanto que as argilas 1:1 são as que têm a menor superfície específica. E os óxidos, como o óxido de alumínio que a gente viu, é o que tem o menor de todos. Né? Então, esses grãozinhos estão muito aderidos uns nos outros, fica muito difícil passar água entre eles. Tá? E isso vai conferir a essas argilas, as argilas 2:1, uma maior capacidade de trocar cátions. Tá? A capacidade de troca de cátions dela vai ser maior. Como assim trocar cátions? Né? Os argilominerais, como eles têm essa carga negativa, eles acabam atraindo os cátions. Né? Então, os cátions vão ficar aderidos nas suas paredes. Se tiver mais superfície, tiver mais parede, vai ter mais espaço para esses cátions ficarem adsorvidos. E eles vão poder trocar esses cátions com quem? Vão poder trocar cátions com as plantas que estão no meio. Tá? As plantas vão procurar os cátions que estão nessas argilas para se alimentar. Elas vão absorver, né? Agora para dentro do corpo delas, elas vão absorver esses cátions.
Então é bom para a planta que a argila tenha bastante superfície específica para que ela possa guardar bastante cátion. E aí a planta consegue fazer uma troca com essas argilas. É uma troca muito boa para essa planta, que a planta ela vai começar a fornecer hidrogênio, né? A raiz da planta vai se livrar desse hidrogênio, que é obtido através da água, e esse hidrogênio ele vai ser trocado por cátions, tá? Que também tem a carga positiva, assim como o hidrogênio iônico tem, né? Então, vai ser uma troca muito interessante para a planta, porque ela vai doar prótons, né? Vai doar hidrogênios, que estão desprovidos dos seus elétrons, para a partícula de argila, e ela vai ganhar essas partículas de potássio, de magnésio, de cálcio, de potássio, e com isso ela vai se nutrindo, tá? Então é essa troca que acontece entre a partícula de argila e a raiz que faz com que a planta vá se nutrindo, tá? Ela não se alimenta da argila, ela se alimenta daquilo que está aderido à argila. E aí a gente aproveita para falar dos componentes orgânicos do solo, tá? A gente tem que entender que o solo ele é o lar de inúmeras espécies de micro-organismos, de plantas, de fungos, de animais, né? Então, dentro do solo você encontra uma grande variedade de seres vivos. E todos esses seres vivos têm o seu papel, têm um papel essencial para o funcionamento, para a produção do solo. Tanto que a gente fala que não existe solo se não tiver essa atividade biológica, né? Ela é condição para formar os solos, conforme a gente entende na pedologia. E uma das contribuições que toda essa biota vai ter é na produção de matéria orgânica para esse solo, tá? Então o solo vai ter matéria orgânica que é proveniente da adição de restos desses animais, desses vegetais, os fungos, os micro-organismos ao solo, tá? E esses restos, que podem ser folhas, raízes, caules, podem ser frutos, podem ser corpos de animais, esterco, enfim, todo esse material ele pode ser decomposto. Eles vão ser decompostos por outros seres que são decompositores, como alguns fungos, como alguns micro-organismos, que vão, com esses restos orgânicos, se alimentar e vão deixar o resíduo, né? Aquilo que também não interessou aos decompositores vai formar um resíduo, que é o humus, tá? Então, o humus já é uma substância mais estável, proveniente dessas partículas orgânicas. São moléculas muito complexas, ricas em proteínas, ligninas e outras substâncias de origem bioquímica. E esse humus ele é produzido num processo chamado de umificação, né? Então, quando acontece a umificação do solo, a gente tem a decomposição desses restos animais vegetais pelos seres decompositores, tá? Então eles formam humus, que são substâncias com variadas composições, tá? Que possuem basicamente carbono, né? Matéria orgânica na sua composição. Esse humus ele pode subsequentemente sofrer mineralização, ou seja, ele pode ser decomposto agora em partículas menores, vai ser decomposto agora em compostos inorgânicos, que é o caso, por exemplo, da formação da água, do gás carbônico, da amônia, que pode ser liberada a partir do humus no processo de mineralização. E nesse processo a gente vai ter, por exemplo, o acesso das plantas ao nitrogênio, tá? Mediado por alguns tipos de bactéria, tá? As Nitrobacter e Nitrosomonas, que são bactérias que produzem, né, que fixam esse nitrogênio, não produzem, elas fixam esse nitrogênio e produzem substâncias que contêm esse nitrogênio que podem ser aproveitadas pelas plantas, tá? Como a amônia, por exemplo. Então as plantas vão se aproveitar também bastante desses processos, né? O que a gente pode ver, né, na biologia é que todos os seres vivos eles dependem uns dos outros, né? As plantas dependem de outros seres, né? Dependem dos micro-organismos, dependem dos fungos, os micro-organismos também dependem das plantas, e nós, que somos animais, dependemos de todos eles, tá? Então é importante ter esse ambiente saudável, né? Para que a gente continue sobrevivendo. E uma coisa que interessa também em relação ao humus é o fato de que, assim como os argilominerais, ele possui também uma carga negativa, só que aí não é por causa de substituição isomórfica, tem mais a ver com perda de átomos de hidrogênio em algumas funções orgânicas que existem ao longo desse humus,
tá? E aí a perda desses átomos vai fazer com que ele também adquira uma carga negativa. E o humus, ele tem um interesse muito grande para o solo, tá? Para a nutrição das plantas, porque ele tem uma altíssima superfície específica, tem uma grande superfície específica, mais até do que a grande parte das argilas, tá? É comparável às argilas 2:1, tá? Isso faz com que elas tenham também uma alta capacidade de troca de cátions. Então, a presença do humus também favorece muito o crescimento das plantas, né? As plantas, grande parte das plantas que a gente cultiva também, ela depende da presença desse humus e das argilas para que elas possam obter o seu nutriente. Não é que ela vai se alimentar do humus, né? Mas dos cátions que o humus fornece a ela, cátions que ficam também adsorvidos nas paredes do humus. Bom, então só para recapitular, tratamos hoje dos componentes sólidos do solo. Primeiramente os minerais, que podem ser classificados em minerais ou secundários e que podem ocorrer nas classes granulométricas de argila, silt e areia, e o cascalho também pode estar presente dentro do solo. E vimos também a matéria orgânica do solo, tá? Vimos aqui bem resumidamente a matéria orgânica do solo, que são esses restos dos organismos que podem estar pouco decompostos ou bastante decompostos, como no caso do humus. Para a próxima aula a gente vai trabalhar com a água do solo e o ar do solo, que também são os componentes. Essa foi a bibliografia que a gente usou hoje e espero que vocês tenham aproveitado aí e a gente se vê na próxima semana. Até mais!